Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, aqui no Grupo Refúgio, dia da gente tratar da nossa família, de colocar a nossa família no altar de Deus e aonde ela deve permanecer. É diante de Deus, no altar do Senhor, porque só Ele quem pode cuidar, só Ele quem pode nos fortalecer, né? Só o Senhor tem o poder de nos unir, né, cada dia mais e segurar a nossa família em suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. E a mensagem de hoje, ela está em Marcos 10, e os versículos é o 8 e o 9. Olha só o que diz. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só pessoa. Eu vou ler só o 8. Marcos 10, 8. Porque hoje nós vamos falar dessa junção, né? Do homem e a mulher que se forma uma só pessoa ou uma só carne. Acredito que essa é a expressão mais forte, né? De uma união, que é o casamento, onde se forma uma só carne, onde o Senhor nos vê como uma só pessoa. Então, como ferir a minha própria carne, né? Como posso eu ferir a minha própria carne? Quando a gente começa a entender sobre isso, né? E começa a praticar, trazer para a nossa vida, eu tenho certeza que começa uma transformação dentro do nosso lar, porque primeiro precisa ter uma transformação dentro de nós, no nosso interior. Só que nós só praticamos aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente entende. Porque se você não entender que você e o seu marido são uma só pessoa para Deus, você não entende o que é o casamento para Deus. O nome do meu esposo é Eduardo, Davi Eduardo. Então, assim, eu creio que quando Deus, né, olha para o Davi, ele está olhando para a Janaína. E quando Deus olha para a Janaína, para as atitudes da Janaína, ele está vendo ali também o Eduardo. Todas as consequências, seja elas boas ou ruins, das nossas escolhas, vão acarretar para dentro da nossa vida, para dentro do nosso lar, todas as consequências, né, todas as plantações, todas as escolhas, elas vão acarretar algo para a nossa vida, sendo ela boa ou sendo ela ruim, é isso que eu quero dizer. Mas vai ter consequência, amém? Então, assim, se o meu esposo ou se eu, não quero Jesus e trago o mundo, começo a viver o mundo na minha vida e seja lá o que for, o que vai acontecer? Todos nós, né, ambos, vamos sofrer as consequências. E se ele ficar bem, se ele for abençoado, a mesma coisa. Eu também vou viver essa bênção. Por quê? Porque nós somos uma só pessoa. Quando se diz uma só pessoa, é todas as áreas da nossa vida, em tudo, realmente, é literalmente assim. Eu creio que é literalmente você, para Deus, ser uma pessoa. Então, assim, como posso eu ferir a minha própria carne? Às vezes, né, a esposa ou o esposo, né, quem está na presença de Deus, ora tanto, né, pede tanto para que Deus converta e a outra pessoa não se rende ao Senhor e aí, né, aí o Senhor vem, começa a pesar a mão, digamos assim, começa a permitir coisas acontecer na vida
dessa pessoa, né, que está com o coração duro, dessa parte, né, que está com o coração duro, que não quer ouvir a Deus, que só está plantando coisas ruins, e muitas vezes o Senhor, né, permite ali algo, e aí aquela pessoa venha a começar a sofrer, ou às vezes começa a ficar doente, não que Deus coloque uma doença, mas são consequências da vida da pessoa, da vida que aquela pessoa escolheu. E aí ela começa a adoecer, ou qualquer coisa assim, ou nada dá certo na vida dela, a vida financeira começa a despencar, e né, a saúde, tudo começa a não dar certo, e ela não vai sofrer as consequências sozinha. Aquela que busca o Senhor, ela vai sofrer a consequência junto, porque é uma só carne. Então, assim, a gente precisa entender essa essência do casamento e viver realmente de acordo com a palavra de Deus. Ai, nada é fácil, né? Nada que seja para nosso benefício é algo fácil. Mas nós temos que lutar, nós temos que acreditar, nós temos que viver, não vivenciar, mas viver, trazer para dentro da nossa vida. E a gente precisa, sabe, aprender que desde que a gente se comprometeu em casar, nós somos realmente uma só carne. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Só o que vai parar é a morte, né? Aqui na Terra. Então, assim, porque de resto continua realmente sendo uma só carne. Então, assim, é o meu dinheiro? Não, é o nosso. É o meu carro? Não, é o nosso. É as minhas conquistas, porque só eu trabalho, só eu. Não, são nossas. Porque, de certa forma, não, é um só, né? Alguém muitas vezes se sacrifica mais ou se sacrifica por um lado para que o outro possa realizar algo do outro lado. Mas é uma só carne. São um só. Eu tô meio cortando toda hora, porque eu tô com tosse. E aí, quando eu vou tossir, eu dou uma cortada. Mas, assim, eu quero que nós possamos entender, né? Trazer aqui que, assim, às vezes você pode perguntar, mas, nossa, Janaína, só eu que busco, né? O meu esposo ou a minha esposa não tá nem aí, só eu que busco, só eu que tenho que pedir perdão, só eu que tenho que isso, só eu que tenho que aquilo, porque talvez você seja a coluna da sua casa. Porque Deus, quando escolhe uma pessoa, na realidade, ela escolhe uma família. Ela escolhe a família, ela tem propósito na família, porque são uma só carne, né? E nós precisamos entender, estar atento para isso. E talvez você, né, que está ali na luta, óbvio, hoje sofre mais, porque talvez você é a coluna da sua casa. Mas assim, Deus escolheu a sua família. Deus te escolheu o seu esposo, a sua esposa, porque vocês são um só para Deus. E com isso tudo, a gente. Olha como que é maravilhoso quando a gente começa a entender. Porque, assim, quando o homem se une com a sua mulher e torna uma só carne, consequentemente, né, assim, eles têm filhos. E a genética desses filhos é a resposta dessa uma só carne. Porque um filho, ele tem tanto a genética do pai como da mãe. Gente, uma coisa assim grandiosa, maravilhosa, né? Não é só uma mãe ou não é só um pai. Ele tem a junção, a genética da mãe e do pai. Por quê? Porque a mãe e o pai são uma só carne. E a mensagem que eu quero deixar no seu coração e no meu coração, para que você possa entender, em nome de Jesus, porque se você não conseguir entender, você não vai viver, não vai trazer para a sua vida. E você precisa viver a palavra de Deus com o seu intelecto, não com a emoção, mas com a sua sabedoria que Deus te deu, de entender as coisas,
que não se fere a sua carne. Ninguém pega uma faca e fica se espetando, a não ser que esteja doente emocionalmente, né? Que a gente vê aí que tem pessoas que, para cessar a dor, elas se cortam, faz uma dor maior que aquela que ela sente, que é o vazio. Então, assim, só que a pessoa está doente, porque em sã consciência ninguém se fere. E é isso que muitas vezes está acontecendo dentro da sua casa. Muitas vezes não há entendimento, não há mais harmonia, não há mais paz, não há mais laços, simplesmente porque ambos estão feridos. Uma só carne estão feridos, então começam a se ferir. Mas assim, o que o Senhor, né, o Deus restaurador, o Deus que pode todas as coisas, a mensagem dele para mim e para você é que você e o seu esposo, sendo uma só carne, precisam cuidar de si, precisam se amar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se o seu esposo é uma só carne com você, ele se tornou uma só pessoa, então você precisa amar Deus em primeiro lugar e amar você e ele, porque vocês são um só. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, toda a situação da sua casa, de destruição, de brigas, né? De desentendimento, daquelas picuinhas de que, eu não vou pedir perdão, mas ele que fez, mas ela que fez. Vocês são uma só carne. Que vocês possam, em nome de Jesus, entender que não tem como. Eu não sei se foi a Vívia que trouxe semana passada, mas realmente é isso, não tem como, né? Um corpo, um braço ir para um lado e o outro, não, eu quero ir para o outro. Uma perna, né? Eu quero ir para frente, a outra, não, eu quero ir para trás. Vai haver briga, vai haver desconforto, porque não tem como, não existe. Já viu um corpo, uma perna anda para frente, ela consegue ir a outra para trás ao mesmo tempo? Já viu isso? Não. Não existe, porque não tem como isso acontecer. Então, nós temos que estar em união, comunhão, mais do que isso, porque somos um só. Um só. Uma só carne. Uma só pessoa. Casamento é muito sério. Casamento é algo assim, muito espiritual. E que você, em nome de Jesus, possa entender, começar a observar, trazer para o seu coração e para a sua vivência. Você não vai se ferir. Você não vai se machucar. Então não tem o porquê você fazer isso com o seu marido ou com a sua esposa, porque ele é você. Vocês são uma só pessoa. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe nessa sexta-feira. Eu vou colocar a lista e que vocês possam colocar o nome de vocês. Tire um tempinho para jejuar e para orar hoje, por esse propósito, pela sua casa, pela sua família, e bora colocar a sua família no altar de Deus hoje. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Que você possa declarar isso dentro da sua casa, em nome de Jesus, e viver. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.